Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, estamos abrindo a semana aqui, estamos começando o mês de outubro e abrindo a semana aqui no Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Feliz com sua audiência, feliz com você sempre acompanhando aqui, em casa, no trabalho, pela TV Arapuã, pelo YouTube, toda a nossa programação. E agora você acompanha o Rede Verdade no programa de hoje para a gente debater um tema a partir da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que acompanha todo o movimento do Poder Judiciário no Brasil, que no mês de setembro baixou uma norma, com base na resolução 106, que trata ali das promoções e da composição dos tribunais em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça baixou uma norma no sentido de aumentar a participação de mulheres, isso de magistradas, na composição de todos os tribunais do Brasil. Segundo o estudo do próprio CNJ, do próprio Conselho, há uma disparidade impressionante entre o número de homens que compõem os tribunais e mulheres que compõem os tribunais aqui no Brasil. Para ajudar a gente a debater esse tema, a nossa convidada de hoje aqui é a juíza doutora Lúcia Ramalho, ela que é titular da 5ª Vara de Família aqui da capital, participa aí de um movimento das magistradas em todo o país pela paridade dessa atuação no judiciário. Tem mais de 30 anos de magistratura. Doutora Lúcia, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade para debater esse tema. Boa tarde, Torres, boa tarde, telespectadores da Arapuã, público em geral. É um prazer para mim vir novamente a essa emissora e falar das lutas, das conquistas, do dia a dia e de anos das mulheres no Brasil, especialmente das mulheres magistradas. Bom, vamos começar então por esse gancho dado pelo CNJ, que teve ali o propósito de garantir essa, ou pelo menos diminuir essa distância hoje da participação de mulheres e homens. E aí o CNJ, queria que a senhora explicasse, em linhas gerais, eu naturalmente vou registrar aqui, modificou, está defendendo a modificação no chamamento, na composição, na indicação dos magistrados para compor os tribunais de todo o país. Existe um rito ali por 2 caminhos, 2 entradas, por merecimento e por antiguidade, e ele mexeu nisso. Queria que a senhora pudesse explicar do começo para o nosso telespectador entender aí a distinção desses 2 caminhos de entrada, essas 2 portas, merecimento e antiguidade, e onde é que foi que o CNJ mexeu para garantir mais mulheres? Primeiro eu devo dizer que essa modificação na resolução que trata das promoções para os tribunais foi feita depois de muito estudo. Há grupos de estudos há mais de 5 anos, com vários segmentos da sociedade, com juízes de todo o Brasil, juízes e juízas também, e chegou-se à conclusão que, da forma como está, isso é evidência, isso está provado em estudos, não é um achismo, de que, da forma como está, nunca vai haver a paridade nos tribunais entre homens e mulheres. Isso por quê? Pegando apenas 3 dados muito simples. Nós mulheres, somos 51%, quase 52% da população brasileira. Nós somos 38% das mulheres no 1º grau de jurisdição. E quando chega aos tribunais, nós somos apenas 19%. Ou seja, só para a gente entender, de 100% dos magistrados no país, 38% mulheres. Mulheres. Na primeira instância. No 1º grau. No 2º grau, nós somos apenas 19%. E quando chega aos tribunais superiores, de terceira entrância, como a gente diz, aí é que essa porcentagem diminui. Juntando isso tudo, verificou-se que os critérios são 2 para promoção. A antiguidade, que é aquela antiguidade na carreira, você vai galgando a carreira conforme o tempo que você tem de magistratura, isso é para homens e mulheres, e o merecimento. No merecimento, o CNJ, depois de sua criação, ele organizou um grupo de estudos para isso, com a participação, como já disse, de todos os segmentos sociais e de magistrados e magistradas, para verificar por que havia essa disparidade entre o 1º e o 2º grau.
os números provam que há... Não, e há os números. Saiu agora, o censo do Judiciário de 2023 está aí na página do CNJ para quem quiser consultar. A disparidade é enorme. Tem 13 tribunais, não tem no Brasil, não tem uma mulher sequer. Há tribunais como o de Rondônia e de Roraima que não tem uma mulher na sua composição. Por exemplo, a Paraíba, dos 19, tem 3 mulheres. Na Paraíba, de 19 de 19 membros. O Pernambuco é bem maior do que a Paraíba, tem 5 magistradas apenas. O Maranhão tem 5 magistradas. Então, foram chamados pesquisadores, estudiosos, para escrever sobre isso e procurar saber onde era que estava o problema e apontar soluções. Esses mesmos pesquisadores apontaram ao CNJ que se não modificasse as listas de chegada, nós mulheres vamos sempre estar atrás. E o que é a magistratura? Um segmento social que lida com todos os ramos da sociedade, do mais rico ao mais pobre, do branco, do preto, do homossexual, do trans, de tudo. Então, os tribunais precisam ter também uma diversidade nos julgamentos. A magistratura, nesse mesmo censo, constatou a pesquisa que a maioria da magistratura brasileira é composta de homens brancos, casados, católicos e heterossexuais. Tudo bem, isso é um segmento. E os outros segmentos? E as mulheres? E os negros? E os transexuais ou LGBTQIA+. Toda a sociedade ela tem que ser composta e seus órgãos de todos os segmentos refletir sociais. A sociedade exatamente. Que a compõe. Por quê? Para os julgamentos também refletirem isso. Por exemplo, há grupos de trabalho e há orientações, cartilhas, inclusive, dentro do CNJ, para orientar os magistrados, e a gente participa de curso para isso, para orientar os julgamentos com perspectiva de gênero. Então, para você ter um olhar diferenciado para aquela pessoa. Então, eu entendo que isso não é um privilégio, isso é uma conquista. E isso veio para ficar e ela vai também influenciar as outras organizações. Porque também, se você for para a iniciativa... A disparidade na iniciativa privada, no Poder Executivo, se você for para o Ministério Público, no Congresso Nacional. Se você for para a OAB, se você para o Congresso Nacional, só há 15 senadoras das 81 vagas. Na Câmara dos Deputados ainda é maior. Então, como é que você faz uma sociedade paritária se os integrantes dela são todos de um grupo só? Não existe. Não reflete exatamente o que pensa, porque cada um leva sua demanda para o judiciário. Então, não pode existir só uma juíza casada, mãe, branca, com vários filhos para julgar, não. Tem que existir a solteira, a divorciada, tem que existir a trans, a homossexual, tem que existir a negra, que também, quando a gente passa nessa pesquisa do CNJ para a categoria das negras no judiciário, aí elas são bem menos do que nós. É bem menor. Por quê? Porque isso se deve a 388 anos de escravidão, onde foi levantada a escravidão, mas no papel a gente sabe que ainda hoje os negros trabalham em empregos menores, de menor valor, de menor salário. Agora, doutora Lúcia, antes da gente chegar no detalhe da solução que o CNJ apontou nesse sentido para corrigir essa distorção aí, eu quero que a senhora dissesse o seguinte, já não tem uma dificuldade na base, ou seja, o número de mulheres que estão se formando em direito e depois buscando a carreira da magistratura tem acompanhado esse crescimento, ou as mulheres ainda estão sendo minoria nos cursos de direito e logo depois nos concursos públicos para juízes? Não, é exatamente isso. Então, essa decisão, essa modificação na resolução do CNJ, ela é temporária, ela não é definitiva. Ela é exatamente até que se encontre a paridade de pelo menos 40% e 60%. Por quê? Porque os concursos mais recentes
há sempre mais mulheres. Então, se há mais mulheres que entraram na magistratura, elas vão chegar também ao quinto. O que não está acompanhando Vou é a dar um exemplo. Eu tenho 31 anos de magistratura e o meu concurso aprovou 48 pessoas, apenas 7 mulheres. 48 aprovados. 41 homens e 7 mulheres. 7 juízas. Dessas 7 juízas, hoje tem uma que aposentou-se e nós temos no quinto apenas 3. Eu, a doutora Túlia e a doutora Magnogledes. Tínhamos a doutora H. Menilde, que alçou ao tribunal. Entendeu? Dos 25, porque é o seguinte, forma-se o quinto. O que é o quinto da carreira? As pessoas não compreendem bem. Por exemplo, nós somos na Paraíba 124 juízes de terceira entrância. Então, pega-se esse número e divide por 5. Dá 24,8. Então, arredonda. Então, 25 pessoas, 25 juízes e juízas estão aptos a concorrer às vagas do tribunal, quando elas abrirem. A da antiguidade não há dificuldade, porque abriu o mais antigo objetivo, vai. Mais antiguidade. Mas o CNJ quis até mexer nisso, mas não mexeu. O nosso voto, a nossa luta era pela modificação na antiguidade e no merecimento. Mas aí tivemos um voto contrário do conselheiro de São Paulo e a relatora achou por bem recuar um pouco para depois avançar. E eu acho que pelo o merecimento já foi um avanço grande. Certo. Porque o que é que se forma? Formam-se listas. A antiguidade, como eu expliquei, todo mundo concorre, mas é claro que vai o mais antigo. Então você não é... É um critério bem objetivo. É objetivo. Você é mais antigo, tá? Você só pode ser recusado pelo tribunal por 2/3 do pleno, justificando. Então nós não temos notícia dessa recusa. Pelo merecimento, agora será aberta uma vaga de merecimento, vai à lista mista de homens e mulheres, e a outra vaga vai uma lista só de mulheres, dentre as mais antigas. Não são todas as mulheres que podem concorrer, só as que estão no quinto, e a resolução ela é muito clara nisso. Entendi. Então, vamos lá, para a gente entender essa nova dinâmica. A partir de agora, se tem uma vaga num determinado tribunal, abre uma lista mista, ou seja, homens e mulheres, para essa concorrência. Na próxima, independentemente do resultado dessa lista, a próxima é só de mulheres. Só de mulheres. E assim, se a mulher tiver, a juíza tiver figurado nessa lista mista, também já leva essa figuração para outra. Por quê? Porque há também o critério de que quando o juiz figura por 3 vezes, ele é alçado, mesmo por merecimento. Automaticamente. Porque só pode ser recusado por uma série de critérios. Entendeu? Então, se ele foi votado aqui, foi votado, se a juíza foi votada nessa, foi votada na lista de mulheres, quando ela for na próxima, ela automaticamente vai. Entendeu? Agora, isso demanda tempo, porque eu vou dar o exemplo aqui da Paraíba, o que nós temos hoje. Nós temos uma vaga que está aberta, mas ela não vai obedecer esse critério. A vaga é de merecimento. Então, quando o tribunal votar essa vaga para a qual nós já nos inscrevemos, se for escolhido um homem, a próxima vaga de merecimento é exclusiva das mulheres. Obrigatoriamente da mulher. Se for escolhida uma mulher agora, a próxima vaga é da lista mista. Certo. Da lista mista. Entendeu? Para fazer essa dinâmica. Para fazer essa dinâmica. Eu tenho 2 perguntas para fazer em relação a isso. Primeiro, temos no Judiciário Paraibano, para ficar no Judiciário Paraibano, e aí a senhora também pode expandir para o Brasil. Aí tem a quantidade de magistradas suficiente para essa dinâmica? Ou em algum momento vai dizer, olha, essa obrigatoriedade vai faltar mulher hoje? Não, porque a resolução ela vai ter vigência até ter essa disparidade. Por exemplo, fazendo-se as contas, por essa nossa nova resolução, o Tribunal da Paraíba tem que ter pelo menos 8 mulheres. Ele só tem 3. Só tem 3. Então, à medida que as outras forem subindo para o quinto, vão participar desse critério de lista exclusiva. Só que completou, volta tudo ao normal e a gente fica na mesma lista. Tá. Aí uma pergunta agora do ponto de vista formal. Existe, isso já é norma, vai ter que ser aplicado em todos os tribunais,
ou pode ser questionada, ou é algo de prerrogativa de cada estado, enfim? Não, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão que dinamiza todos esses regramentos para todos os tribunais. Faz esse balizamento. Então, a determinação, a resolução vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, a partir daí, as próximas vagas, os tribunais vão cumprir. E eles não têm nenhuma dificuldade de cumprir isso, não. Aí a gente está falando de Tribunal de Justiça, de Tribunal do Trabalho, de Regional do Trabalho, Federal, dos federais e dos tribunais regionais eleitorais. Não, o eleitoral não entra. Não, nesse primeiro momento não entrou. Por quê? Porque a vaga do Tribunal Eleitoral, os juízes e juízas são cedidos da Justiça Comum e do Tribunal de Justiça. Então, a conselheira achou por bem tirar agora, porque ela disse que era objeto de outro estudo. Por quê? Porque o juiz vai para lá passar apenas 2 anos. Ele não é promovido para o eleitoral. O desembargador também, ele vai para o eleitoral passar 2 anos. Ah, tá. Então é temporário, não é o temporário. vitalício que é... Nós estamos falando de carreira. De carreira. É da carreira de magistrado. Curiosamente, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nós estaríamos até atingindo essa paridade, né? Com a presença da desembargadora Fátima como presidente, da desembargadora Agamenildes como vice-presidente, a juíza Cristina da doutora Cristina. Dos também. 7, nós temos 3 mulheres no TRE, algo incomum nos tribunais, né, como um todo. Agora, essa discussão toda, doutora Lúcia, está sendo travada diante do momento em que se cobra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicações para o STF e para o STJ, nesse sentido de ser uma mulher. Ele indicou recentemente o atual ministro Cristiano Zanin, e aí se cobra ali indicações femininas, tanto para o STF quanto para o STJ, a informação até que ele só tem nomes masculinos para compor, inclusive vagas deixadas por mulheres, né? Qual é a leitura que vocês têm em relação a esse movimento? Olha, é o seguinte, há um movimento nacional de paridade, pela paridade no judiciário. Nós assinamos uma carta semana passada, as juízas brasileiras que quiseram assinar, e alguns juízes também assinaram, porque nós temos muitos juízes também na nossa luta, entendeu? E aí nós encaminhamos, ela foi entregue formalmente à presidência da República, pedindo que ele indicasse uma mulher para o lugar da ministra Rosa Weber, porque nós vamos ficar ainda mais em desvantagem apenas com a ministra Carmen Lúcia. Nós não sabemos se ele vai atender, é uma prerrogativa do presidente da República, há muita especulação sobre essa vaga, a gente escuta de tudo e lê de tudo na imprensa, nós não sabemos, mas há um movimento para isso. Bom, mas aí só para a gente entender, essa normativa do CNJ não compreende os tribunais superiores, é isso? Não compreende o STJ, nem o Tribunal Superior Militar, nem do Trabalho e nem o Supremo Tribunal Federal. Ela é do 1º para o 2º grau, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e nos tribunais do trabalho. Estaria na hora, doutora Lúcia, de também aprofundar o debate para os tribunais superiores? Sim, eu acho que, eu tenho a impressão, e nós estamos no século XXI, que alguns debates, eles são necessários em todos os segmentos. É pena que a política tenha suas nuances. E a gente respeita. Por exemplo, se a escolha é do presidente da República, ele, pelos critérios, ele vai botar lá que ele acha que preenche aqueles critérios. Mas eu acho que está na hora de haver mudanças, de operações necessárias para alterar todo esse ordenamento de coisa. Eu costumo dizer, Luiz, que o atraso só existe porque ele é bem definido. E organizado. E organizado, e muito organizado. Então, quem também quer avanço tem que se organizar e tem que seguir para que alcance conquistas. Não são privilégios, são conquistas. E dentro desse debate, os tribunais superiores, inclusive, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade ali e a aplicabilidade da Constituição no Brasil, trata de temas que não são temas individuais de repercussão coletiva. E essa representatividade do Brasil é que é muito importante. Para dar um caso, eu queria lhe ouvir também sobre isso, para dar um caso específico, o STF está debatendo nesse momento
sobre muita polêmica, sobre muita divergência, aí eu não quero saber do mérito, mas assim, a questão do aborto no Brasil. E o aborto no Brasil, para homens e mulheres serem envolvidos nesse debate também, e é importante ter essa representação. Vamos ouvir, vamos rapidinho para o intervalo comercial? Tudo bem. E a gente volta sobre esse tema. É um minutinho só e a gente volta É aqui palpitante esse tema.